Você já teve aquela sensação de que a vida está passando rápido demais? Apesar de você ter um emprego, fazer faculdade, ter bons relacionamentos, você sente aquele vazio, como se nada valesse a pena? Agora, imagine perceber isso apenas no final da sua vida, em seu leito de morte. E é exatamente isso que acontece na morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre quais foram os meus sentimentos e impressões acerca desse clássico russo que, apesar de ser de 1886, pode ser totalmente aplicado aos dias atuais. Oi pessoal, esse é o Caminho Literário, eu sou a Rafaela e esse foi o meu primeiro clássico russo lido, meu primeiro livro do Tolstói até hoje. E ele é um livro bem curtinho, eu li em praticamente 2 dias durante o carnaval. Hoje é quarta-feira de cinzas e eu tive muitas impressões acerca desse livro. Tolstói, aparentemente, ele é um escritor que critica muito a sociedade de aparências. E esse é um tema que eu adoro discutir e refletir sobre. E Tolstói, ele critica muito a sociedade na sua época, que vive muito nessa questão de superficialidade e também a questão de viver de aparências. E eu acredito que nós podemos aplicar isso totalmente na sociedade de hoje, que acaba sendo muito pior com o avanço das redes sociais, né? Com o uso das redes sociais. Mas quando pensamos na história da morte de Ivan Ilitch, nós vamos ter o personagem principal, Ivan Ilitch, que começa o livro já no seu velório. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu para aquela situação chegar onde chegou. É um livro que não é linear, mas a gente ao longo do livro depois vai conhecendo que ele é um juiz, que ele é muito respeitado, ele construiu toda uma vida profissional muito dedicada. E não só na vida profissional dele, se você for analisar a vida dele em si, ele era uma pessoa casada que tinha vários filhos, ele trabalhou em diferentes setores ao longo da sua carreira de juiz, né, na área de direito, e para as pessoas da sociedade ele é um típico caso bem-sucedido. E eu fiquei pensando quantas vezes a gente não analisa as pessoas primeiramente pela sua profissão, né? Então a gente pensa, tipo, uma pessoa que viveu 20 anos sendo bancário, com filhos, uma esposa, carros, casas, essa pessoa se deu super bem na vida. Mas ao longo do livro a gente vai perceber que todas essas relações dele foram muito baseadas na superficialidade. Então ele viveu a sua vida priorizando o status e a carreira dele. E muitas vezes ele tentava preencher o vazio, na minha visão, com a carreira dele, então ele ficava imerso no trabalho. E a gente vê isso muito no livro, que ele priorizou ao longo da sua vida muito o status e a carreira. Então era até uma questão meio workaholic, que ele estava lá preenchendo o vazio dele no trabalho e às vezes nem estava tão focado na família dele. Porém, ao longo do livro a gente vai ver que ele tem alguns desconfortos, sofre um pequeno acidente e isso vai desencadear numa doença misteriosa que, por sinal, é muito grave, que isso vai deixando ele cada vez mais incapaz de fazer as coisas e sente cada vez mais necessidade de que outras pessoas cuidem dele. Porém, a questão é se ao longo da vida dele todas as relações que ele fez foram de maneira superficial, como que ele vai precisar de uma coisa, como que ele vai poder ter um cuidado a mais em relações que até então eram de aparência. Então, conforme ele vai piorando, ele vai se vendo num estado cada vez mais sozinho, cada vez mais introspectivo, e isso faz com que ele reflita muito sobre a jornada dele até chegar naquele ponto. Então ele vai percebendo que a vida dele, que até então ele pensava que era uma coisa, não era nada do que ele estava pensando. Então, por exemplo, se ele pensa que ele construiu um sucesso na vida dele, ele vai ver que na verdade ele se sentia mais vazio e ele não se sentia com aquele sucesso. E teve uma parte muito interessante desse livro que eu lembro, que ele falava que mas antes era melhor, antes minha vida
fazia mais sentido, eu vivia melhor. Mas na verdade ele percebeu que não, que ele sempre se sentiu daquele jeito vazio, mas na verdade ele nunca refletiu sobre aquele real sentimento e simplesmente foi vivendo conforme o jogo da vida. E ao longo do livro a gente vai tendo aquela sensação de que a vida vai acabar. Assim como personagem, nossa vida também vai chegar ao fim em algum momento e a gente vai tendo aquela reflexão de que até onde as nossas relações e as nossas escolhas fazem sentido na nossa vida. Porque muitas vezes a gente vai seguindo um roteiro, né? Eu não sei se vocês já pensaram isso na vida de vocês, porque, por exemplo, a gente é criança e a gente quer ser adulto. Quando a gente vai crescendo, a gente vai para uma faculdade, se não ingressa na faculdade direto, vai para um trabalho, ou às vezes vive nessa dupla jornada, e sempre a gente vai para o próximo passo. Então, se eu tô na faculdade, o próximo passo é me formar e arrumar um emprego na área. Ou se eu tô no trabalho, o próximo passo é ir para outra empresa, ou ser promovido, ou passar em algum concurso. E sempre é no após, sempre é no após. Se eu passei num concurso, não, quero passar agora em outro concurso. Se eu tô numa empresa, eu quero fazer outra coisa. Comprei uma casa, eu quero comprar um carro agora. Comprei um carro, vou querer comprar uma moto. E isso sempre vai acontecendo de uma forma muito automática. E às vezes a gente passa tanto tempo esperando o após, que quando esse após chega, a gente nem comemora aquela coisa que a gente sempre quis. Então, particularmente, eu já vivi isso em alguns momentos da minha vida, que eu passei muitos anos esperando algumas conquistas, seja elas pessoais, profissionais. E quando esse momento chegou, em vez de você comemorar, nossa, finalmente, aquele negócio que eu tanto esperava chegou, você acaba pensando, tá bom, ok, qual é a próxima coisa? E você vai percebendo que você nunca vai ficar satisfeito com nada na sua vida, se você analisar ela a partir dessa forma, apenas de conquistas e não aproveitando o dia a dia, as pessoas, os relacionamentos e etc. Então esse livro ele traz muito essa ideia da busca pelo sentido da vida. Até onde a gente está realmente vivendo a vida que a gente quer viver ou seguindo um roteiro pré-determinado por alguém que, se a gente seguir ele, ninguém vai ficar feliz ou nada vai mudar porque a gente seguiu aqueles passos. E isso é uma baita reflexão pra gente pensar até no nosso tempo, que eu não sei qual a idade de vocês, coloquem aí nos comentários, mas durante quanto tempo da nossa vida a gente vai viver nesse automatismo e vai fazer com que você, no final, reflita: será que eu vivi certo no leito de morte? Não, gente, a gente tem que pensar isso o mais rápido possível, né? Pra que a gente não vire o Ivan Illich. Então, muita gente hoje em dia vai vivendo totalmente focado no trabalho. Eu sei que tem uma questão também de necessidade de se manter, mas tem muita gente que trabalha 10, 12 horas por dia, tem 2, 3 empregos. Claro que tem a questão de você precisar ter o trabalho para se manter, mas muitas vezes nesse quesito você vai deixando de lado outras questões da sua vida, como a sua própria saúde física, mental, como os seus relacionamentos com os seus filhos, com a sua família, com o seu cônjuge. Então, isso é muito importante você pensar até onde você está vivendo como um robô. Se você está vivendo, para no fim da sua vida você não ficar refletindo o que você gostaria de ter mudado. Então, tem até uma frase que eu acho muito interessante que fala que o tempo é agora e que o melhor momento para você refletir se você está vivendo certo ou não é agora. Então, para aí, pensa o que você gostaria de mudar, se daqui a 20 ou 30 anos você estaria orgulhoso dessa vida que você viveu até agora, e se não, ainda dá tempo de mudar, sempre há tempo de mudar. Então, me conta agora se você já teve alguma crise existencial como essa do Ivan Illich. Eu confesso que eu já tive algumas, porque eu gosto muito de pensar nesse tema, mas eu acredito que durante a pandemia várias pessoas tiveram essa questão, né,
de pensar, meu Deus, se eu perder minha vida agora, o que eu vivi até hoje valeu a pena? E isso causou um certo surto coletivo. Acredito que todo mundo surtou pensando nisso. E se minha vida acabar agora? O que é que eu me arrependo? O que é que eu não me arrependo? O que é que eu gostaria de ter vivido a mais? Então, tudo isso a gente vai vendo e sentindo na pele a morte do personagem Ivan Ilitch. Se você ainda não leu esse livro e está interessado em comprá-lo, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link confiável na Amazon. E se você comprar a partir desse link, eu vou ganhar uma pequena comissãozinha que vai ajudar bastante o canal. Como eu falei pra vocês, eu amei esse livro. Ele me fez refletir bastante sobre minha vida, sobre alguns relacionamentos que eu tenho e sobre os padrões sociais que a gente costuma achar que tem que viver, né? Ele é um livro incrível, super curtinho, tem 100 páginas só. Se você não tem muito hábito de leitura, eu recomendo demais. E se você quer conhecer mais de outros benefícios que a leitura traz, eu vou deixar um vídeo sobre isso aqui nos cards. Clica aí, até o próximo vídeo e até mais. Tchau!